Quando atiramos uma pedra num lago, formam-se ondas que se espalham amplamente em todas as direções. O mesmo ocorre quando fazemos amigos. Um estranho hoje, um amigo amanhã e, finalmente, um amigo para Deus. Um verdadeiro amigo é alguém paciente, é preciso dar pequenos passos. A compreensão completa da verdade cresce aos poucos. Os conceitos devem ser entendidos e todo o processo deve ser paulatino. Nesta parte 4 de Fazendo Amigos para Deus, Mari partilha suas experiências em levar as pessoas ao estudo das Escrituras ao apresentar a seus amigos o pão da vida, partilhando a palavra. No final de 1800, o pastor S. Haskell, um dos grandes pioneiros adventistas, pregava em uma de nossas reuniões campais. E ao pregar com sua voz possante, percebeu que o auditório tinha dificuldades para ouvi-lo porque estava começando a chover. A chuva foi ficando mais e mais forte e logo o ruído da chuva que caía sobre a tenda em que ele pregava foi ficando insuportável. Era impossível para alguém ouvi-lo. Mas ele era um homem muito criativo e não alguém que cancelaria a reunião, pois sempre que havia uma multidão ao redor dele, ele pregava. Assim, ele abriu a Bíblia e caminhou para o meio do povo. Ao fazê-lo, a multidão o envolveu. Agora ele não estava mais atrás do púlpito, mas bem no meio do auditório. Então perguntou: quando Jesus voltará? Pediu alguém: irmão, leia Mateus 24. O irmão leu: ninguém sabe a hora. Mas, irmão, o pastor Haskell perguntou: o que Jesus prometeu? Irmã, leia você João 14, 1 a 3. Bem, a irmã falou: decore sem problemas. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Se eu for, voltarei novamente. O que Jesus prometeu, irmã? Que voltará de novo, está certo. E o que ocorrerá, irmão, quando Jesus voltar? Leia primeiro Tessalonicenses 4, 16 e 17. A reunião foi uma grande bênção. Em vez de ser uma derrota, em vez do pastor Haskell suspendê-la, ela tornou-se uma grande bênção. Ellen White estava naquela campal, mas não naquela reunião particularmente. Na manhã seguinte, ela mandou chamá-lo. Ele visitou a barraca dela. Ellen White disse: pastor Haskell, eu soube que ontem o senhor teve uma reunião bastante abençoada no tabernáculo. Conte-me sobre ela. Bem, irmão White, parece que o Espírito de Deus foi derramado de um modo muito poderoso. Tudo o que eu fiz foi ler perguntas. Isto é, eu me lembrei das perguntas que as pessoas me fizeram nestes anos. Então fiz perguntas como Jesus voltará? O que acontecerá quando Jesus voltar? E depois mandei que o auditório me respondesse lendo as respostas da Bíblia. A irmã White fez então este comentário: irmão Haskell, é este método de estudo bíblico que Deus tem repetidamente me mostrado. É o método que nossos membros deveriam usar com as famílias. Esta ideia de formular perguntas que as pessoas possam ler e depois respondê-las com a Bíblia é um plano de autoria celestial. E, de fato, Ellen White, em uma visão noturna, viu esta cena. Testemunhos, volume 9, página 126, diz: nas visões da noite, uma representação passou diante de mim. Há de um grande movimento de reforma entre o povo de Deus. Centenas e milhares, quantos? Quantos? Centenas e milhares
foram vistos visitando famílias e abrindo-lhes a palavra de Deus. O mundo parecia ser iluminado com aquela influência celestial. Aqui, a profetisa de Deus viu centenas e milhares de adventistas com a Bíblia aberta, indo de porta em porta. A terra iluminou-se com a glória de Deus. Vocês acham que ela viu silhuetas ou os rostos reais? Os rostos reais? E ela viu centenas e milhares? E que época seria esta? O período que antecede a volta do Senhor. E se ela viu rostos reais, teria visto o rosto de todos vocês. Teria ela visto vocês indo até as casas, abrindo a Bíblia para os seus vizinhos ou amigos? Mas você diz, eu não tenho certeza se eu sei o que dizer. Ou, mas alguém diz, mas eu não sei se saberia dar estudos bíblicos. Parece que é um tanto complicado e se me fizerem perguntas que eu não sei responder. 4 anos depois de me tornar adventista, eu me formava em teologia no Atlantic Union College. Mas até então eu jamais havia dado um estudo bíblico na vida. O nosso professor, meu supervisor na faculdade, disse que nós não nos formaríamos em teologia se não encontrássemos alguém e lhe dessemos o estudo bíblico. Claro que aquilo me motivou bastante. Eu queria meu diploma. Assim procurei em toda parte até encontrar uma senhora que se dispunha a receber os meus estudos bíblicos. Até aquele ponto eu ainda ficava vermelho, porque mesmo como aluno de teologia, ao procurar livros pequenos como Joel e Amós, eu ia de um lugar para o outro sem conseguir encontrá-los. Com entusiasmo eu falei de Davi na cova dos leões. E eu me entusiasmei tanto que ela acabou achando que Davi tinha mesmo estado na cova dos leões. Lembro-me de ter estudado com aquela senhora, uma senhora muito amável. E depois eu fui até os meus professores e disse-lhes, acabei meus estudos bíblicos, aqui está o envelope com as lições que ela respondeu. E ele disse, ótimo, você vai se formar em teologia. Mas 10 anos depois, eu voltava para o Atlantic Union College para fazer uma série evangelística. 1000 pessoas vieram. Na primeira noite, aquela senhora veio até mim pelo corredor. E quando eu a vi, ela me disse, foi um maravilhoso sermão esta noite. Eu vi a sua foto num panfleto enviado à nossa comunidade. Aí ela acrescentou, puxa, o senhor não mudou quase nada em 10 anos. E eu respondi, eu espero que sim. Mas o senhor fala diferente de como fazia 10 anos. Quando voltei para o meu quarto naquela noite, ajoelhei e disse, senhor, esta senhora esperou por 10 anos. Por 10 anos, a semente da verdade esteve germinando na mente dela. Há 10 anos, senhor, estas verdades que eu ensinei, estas verdades, senhor, tão sagradas, há 10 anos estiveram lá. Mas o senhor a trouxe aqui novamente. Ajuda-me a ganhá-la desta vez. E naquela campanha evangelística, para a honra da glória do Senhor, ela foi a primeira pessoa que batizei. Deus nos-la deu. Quando você e eu, com as limitações de nossa personalidade, com nossas vozes imperfeitas, nossa língua gaguejante, com nossa incapacidade de comunicar, quando pegamos a palavra de Deus e simplesmente a estudamos com as pessoas, quando ensinamos essas lições abençoadas para as pessoas, lendo as perguntas, dando as respostas, se nos tornamos disponíveis para Deus, Ele nos usará de um modo poderoso, de um modo dinâmico. E somente na eternidade conheceremos os resultados. Porque a grande verdade é que o poder não está na minha apresentação ou na sua. O poder não está numa personalidade marcante.
O poder não reside no nosso conhecimento. O poder está na palavra de Deus. E quando um homem ou mulher humilde toma a viva palavra de Deus e a planta no solo da mente, o fruto do Espírito brota para a vida. Há um poder incomum neste livro. A Bíblia não é um livro comum. A Bíblia é uma palavra viva. A Bíblia é uma palavra criativa. Há algo neste livro que não somente capta a imaginação e estimula o coração. Há algo neste livro que muda a vida. Observem o Salmo 33, versículos 6 e 9. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo espírito de sua boca. Porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Observem, pela palavra do Senhor foram feitos os céus. Quando Deus falou, os mundos passaram a existir. Ellen White declara de um modo muito bonito no livro Educação, página 126. Leiamos juntos, por favor. A energia criadora que trouxe os mundos à existência está na palavra de Deus. Digam-me, onde está a energia criadora que trouxe os mundos à existência? Na palavra de Deus. Quando vocês e eu entramos nos lares das pessoas, ainda que de modo muito humilde, estamos partilhando a Bíblia com elas. Os princípios da Bíblia, ao entrarem na mente, são princípios divinos, e o Espírito Santo toma estes princípios e transforma a vida. Hoje, eu gostaria de partilhar com vocês 3 grandes princípios para se dar estudos bíblicos. Eu os chamo de o ABC dos estudos bíblicos. Princípio número 1. Ao darem estudos bíblicos, ao partilharem a palavra de Deus, apresentem Jesus Cristo antes da doutrina. Vocês serão tentados quando as pessoas perguntarem: você é adventista do 7º dia? E eu sei que guarda o sábado como dia de repouso, em lugar do domingo. Por quê? Aí você é tentado a dizer: eu vou mostrar todas as razões porque guarda o sábado. Não. Qual é o primeiro princípio? Digamos juntos. Apresente Jesus primeiro. Jesus disse em João 12, 32. Leiam comigo, por favor. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Se apresentarem a doutrina primeiro, as pessoas não terão o poder de viver a vida cristã. Mas se vierem a Cristo e encontrarem em Jesus aquele que as ama, que perdoa seus pecados, e se este Cristo que transforma vive nelas, e se elas desejarem agradar a Cristo, elas aceitarão a doutrina porque amam a Jesus. De fato, o desejado de todas as nações, página 826. O amor de Jesus fará o quê? Abrandará e subjugará corações quando a simples reiteração de doutrina nada conseguiria. O amor de Jesus abrandará corações quando a doutrina nada fará. Nada. Eu realizava uma série evangelística no estado do Michigan. E, nesta ocasião, uma senhora e sua filha sempre compareciam. Depois de uma semana, a senhora saiu de férias. Mas antes ela me disse que a sua filha, de 19 anos, continuaria vindo, faria anotações e pegaria todo o material. E também me disse que quando a filha viesse às reuniões, ela anotaria tudo para que ela pudesse estudar quando voltasse das férias. Muito bem, a mãe viajou e na primeira noite a filha não apareceu. Na segunda noite a filha também não apareceu e nem apareceu tampouco na terceira noite. A esta altura comecei a me preocupar. Será que ela teria saído de férias com a mãe?
mas resolvi ir visitá-la. Era um dia quente, de verão. Bati na porta. Eu conhecia bem a garota por causa das reuniões. Ela veio, abriu a porta, saiu rapidamente, fechando-a atrás de si, e me disse: "Oi, pastor Finley." E deu um pequeno arroto, vocês entendem? E senti o cheiro de álcool em seu hálito. Em seguida, ela me falou: "Eu acho que seria melhor não entrarmos agora." Eu pude ver que estava um pouco nervosa. Então ela disse: "Vamos sentar aqui na varanda." Sentamos-nos e eu lhe falei que me sentia feliz quando ela e a mãe iam às conferências. Falei de minha alegria em partilhar a mensagem bíblica com os outros e senti que Deus me inspirou. Algumas vezes, quando trabalharem pelas almas, o Senhor os inspirará a dizer coisas que jamais pensaram. E o Senhor me inspirou, dando a razão porque esta moça não estava indo às reuniões. O namorado dela estava usando a casa dela para uma festa enquanto a mãe estava ausente. Então eu disse algo assim para a moça: às vezes aparecem amigos que nos afastam da Bíblia e de Cristo. Você sabe, na vida temos que responder a pergunta: o que é mais importante, Jesus ou alguém cuja influência está nos afastando de Jesus? Senti que o Espírito Santo me impressionou a fazer um forte apelo àquela moça para tirá-la daquele homem que a afastava de Cristo. Isto não era uma característica minha e eu não sabia se devia fazer aquilo, mas o Senhor continuou me impressionando. Então eu fiz o mais forte apelo que poderia fazer àquela moça, que deveria afastar-se de quem quer que a estivesse separando de Cristo. Logo depois, a porta se abriu. O local que estávamos era bem pequeno, e um sujeito de cerca de 1,90 m de altura, 100 quilos de peso, halterofilista, com grandes ombros e músculos enormes, veio para o hall de entrada. Ele estivera ouvindo tudo o que eu havia falado do outro lado da janela. Ele olhou para este alto e magro pregador no hall, mostrando fogo nos olhos. Eu sabia que não daria para correr. É claro que eu não correria mesmo, mas eu sabia que não teria a menor chance contra ele. E, ademais, por ser cristão, eu nem tentaria. Ele deu 2 passos em minha direção e estava zangado mesmo. Eu acho que foi ele a pessoa que mais se zangou comigo até hoje, principalmente porque me viu fazendo um apelo àquela jovem. Quando ele veio em minha direção, eu fui ao encontro dele. Estou feliz por conhecê-lo. Eu disse isso pela fé. Estou feliz por conhecê-lo. Às vezes temos que dizer coisas pela fé. Eu já imaginava como aquilo iria acabar. Ele sorriu e eu lhe falei: "Vamos nos sentar?" E ele disse: "Eu não preciso de religião. Religião é uma muleta." E eu respondi: "Me dá 2. Me dá 2 muletas." E ele disse: "Eu não preciso de sua religião. As pessoas leem a Bíblia porque são muito fracas, muito fracas." Eu respondi: "Amigo, aprecio a sua opinião. Vou fazer-lhe uma pergunta." Ele parecia meio nervoso e um tanto na defensiva. "Você é um homem feliz?" E ele disse: "É claro que eu sou feliz." Perguntei-lhe: "Você foi feliz no primeiro casamento?" Os olhos dele baixaram. "Posso fazer-lhe uma pergunta? Você ainda está casado?" A moça sabia, ele não poderia mentir. Ele respondeu: "Sim, eu estou." "Você tem filhos?" "Sim, eu tenho 3. E eu perguntei: "Eles sabem o que está fazendo agora?" "Olhe, eu encontrei alguém que me deu enorme paz interior. E me parece, se me permite dizer isso, que o senhor está vivendo uma vida de falsidades. E a razão é porque há alguma coisa faltando bem no seu íntimo. Por muito tempo, algo faltava em minha própria vida. E eu achei que o esporte preencheria. Então, joguei basquete. Achei que o dinheiro preencheria. Ou que uma faculdade poderia preencher. E comecei a procurar aquilo que me faltava interiormente.
E quando comecei a estudar a Bíblia, encontrei Jesus Cristo. Descobri que Cristo podia dar a paz que eu anelava. Eu descobri que Cristo podia oferecer aquela satisfação interior de que minha alma tanto precisava. Em Jesus, nenhuma condenação há. Ele me perdoa de fato. Eu me torno um filho de Deus. E eu encontro um significado na vida. Eu lhe ofereço este Jesus que pode fazer isto por você. Antes de ir, eu posso orar com você? Aquele enorme homem musculoso abaixou a cabeça e disse: pastor, ore. A moça inclinou a cabeça e disse: pastor, ore por nós, para que possamos fazer a coisa certa. E ali, naquele hall, foi como se os anjos se achegassem. Qual foi a declaração que nós lemos? O amor de Cristo abrandará e subjugará corações, quando a simples reiteração de doutrinas nada conseguiria. O que Jesus disse, digam comigo, e eu, quando for levantado da terra, a todos atrairei a mim. Em seus estudos bíblicos, apresentem Jesus Cristo primeiro. Não apresentem a morte, denominações, ou o sétimo dia, a segunda vinda e o dízimo como grandes barreiras entre a pessoa e a cruz. Nada disso. Apresentem Jesus. Façam com que as pessoas saibam que Cristo veio morrer por elas. Deixem que eles saibam disso. Que Cristo as perdoa, que em Cristo elas podem ter paz. Que as pessoas saibam que Cristo pode transformar a vida delas. Quando elas aceitarem a Cristo, então, e somente então, apresentem as verdades da Bíblia. Descobrirão que elas prontamente a aceitarão porque amam a Jesus e querem agradá-lo. Princípio número 1. Quando se dá estudos bíblicos, apresentar Jesus primeiro. Digamos juntos. Princípio número 1, apresentar Jesus primeiro. Princípio número 2, quando se dá estudos bíblicos, revelar a verdade gradualmente. Juntos, revelar a verdade gradualmente. O que queremos dizer com revelar a verdade gradualmente? Onde encontramos isso? Provérbios 4:18. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Parafraseando este texto, a vereda do justo é como a luz da aurora. O que é a luz da aurora? É a luz do sol nascente, que brilha cada vez mais até ficar dia. Assim como Deus não permite que o sol brilhe de repente em toda a criação, porque ele a cega, assim também nos estudos bíblicos apresentem a verdade gradativamente. Alguma vez já estiveram num quarto escuro e depois saíram de repente para fora num dia claro? Se saírem muito depressa da escuridão para a luz, ficarão cegos por uns instantes. Se fornecerem muitas ideias para as pessoas de uma só vez, elas ficarão aturdidas. Chamamos isto de dissonância. Dissonância significa que a pessoa ficou atordoada devido a um excesso de ideias. Quando uma pessoa recebe estudos bíblicos e recebe uma nova ideia, Jesus voltará de modo que todo olho verá e não será um arrebatamento secreto. 2 ideias novas. O milênio não será na terra, mas no céu. 3 ideias novas. O corpo é o templo de Deus. Renuncie ao álcool e ao cigarro. 4 ideias novas. O sábado, 5 ideias novas. O estado dos mortos. Cria-se um atrito. Apresentem a verdade gradualmente. Certifiquem-se de que cada doutrina foi compreendida antes de passarem para a próxima. Aqui está uma nova ideia. Digamos que seja o sábado. Quando esta penetra na mente, aqui está a pessoa. A nova ideia que entra na mente causa atrito.
O único modo desse atrito ser mínimo é harmonizar a ideia com alguma coisa que já esteja na mente. O princípio número 1 é levar seu interessado a Jesus Cristo. Então, vocês mostrarão que Jesus ama a nova ideia, que é o sábado. Se a pessoa ama Jesus, e se Jesus ama o sábado, causará mais atrito para a pessoa rejeitar alguma coisa que Jesus ama do que rejeitar a ideia nova. Portanto, elas aceitarão a nova ideia para diminuir o atrito que teriam com Jesus se não aceitassem a nova ideia. Portanto, nos estudos bíblicos, apresentem a Jesus Cristo primeiro. Em seguida, apresentem cada verdade em Jesus. E logo que as pessoas aceitem uma doutrina em particular, devem apelar para que tomem uma decisão quanto à doutrina que aceitaram. Não esperem até o final de um curso de 24 lições para pedir-lhes que aceitem todo o pacote de uma única vez. Uma vez que tenham estudado sobre o sábado e lhes mostrado que o sábado é o dia de Jesus, e uma vez que hajam entendido que o sábado é um símbolo do repouso em Cristo, e se amam a Jesus, poderão dizer: gostariam de guardar o próximo sábado comigo? Eu adoraria tê-los comigo na igreja no próximo sábado. Mas antes disso devem dizer: o estudo do sábado ficou claro? Tem alguma pergunta sobre o sábado? Apresentem Jesus primeiro, depois uma doutrina de cada vez. Deixem essa doutrina bem clara. E em seguida consigam uma decisão envolvendo esta doutrina. Quando seguirem estes 3 princípios, vocês terão grandes resultados. Repitamos juntos. Primeiro, apresentar Jesus. Segundo, apresentar a verdade gradualmente. Terceiro, você deve apelar por decisões em cada estudo que der. É surpreendente que quando partilhamos a verdade com as pessoas, esta mudará a vida delas. Tempos atrás, eu visitava uma mulher que havia sido adventista do 7º dia. Quando me sentei ao lado desta querida irmã, perguntei-lhe se havia alguma coisa que a impedia de voltar à igreja adventista. Ela respondeu que gostaria, mas que não podia. Sabe, eu gostaria de voltar, mas eu estou fumando. Eu sei que este cigarro está entre mim e Jesus. Eu sei que estou prejudicando meu corpo. Eu me sinto culpada, mas acontece que eu não consigo parar. Eu tenho visto Deus pegar um texto da Escritura e fazê-lo arder na mente de uma alma e usá-lo para transformar a vida. Sentado ao lado daquela senhora, abri a minha Bíblia e lhe disse: gostaria de partilhar com a senhora uma esperança maravilhosa. 1 João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5, versículo 14. Eu vou ler esta passagem. Esta é a confiança que temos nele. Perguntei-lhe: você tem confiança em si mesma? Não, eu não tenho confiança alguma em mim mesma. Jamais conseguirei parar de fumar. Eu retruquei: ótimo. Porque a Bíblia diz: esta é a confiança que temos nele. Que se pedirmos qualquer coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Você acha que é vontade de Deus que você pare de fumar? Claro, ela disse. Acho que é a vontade de Deus que eu pare de fumar. Quando acha que ele ajudará? Acho que ele me ajudará agora. E aí juntos, Carol e eu nos ajoelhamos.
E quando fizemos, eu lhe perguntei, Carol, onde está a sua confiança? Em Jesus? Acredita que pode parar? Não. Crê que Jesus pode libertá-la por seu poder miraculoso? Sim. Esta é a confiança que você tem em quem? Nele. Mas se pedir qualquer coisa, exceto parar de fumar... Não, Mark, o texto não diz, exceto parar de fumar. Ele diz que pedirmos qualquer coisa segundo a sua vontade. E é a vontade dele que eu pare de fumar. Sim, é. Vamos pedir a ele. Quero e eu oramos. Eu vi o Espírito do Senhor pegar os princípios da palavra de Deus e colocar o poder na vida daquela mulher. As algemas do tabaco caíram dos braços dela. A prisão em que aquela querida irmã estava foi aberta. Ela não era mais escrava. Era uma mulher livre, porque Jesus Cristo usou os princípios da Bíblia, princípios escritos pelo Espírito Santo, princípios do Deus vivo. Jesus Cristo pegou aqueles princípios e os aplicou à vida dela. Ela se libertou e, com alegria, tornou-se parte da Igreja Adventista novamente. Apresentem Jesus Cristo primeiro. Apresentem os princípios da Bíblia. Apelem as pessoas para que tomem decisões. E Deus usará vocês para transformar vidas. Oremos. Querido Pai, ensina-nos os princípios de Jesus que ganham almas. Ajuda-nos a sentir que não há poder em nós, mas há poder na palavra de Cristo para transformar vidas. Envia-nos aos lares, de casa em casa, com lições bíblicas e as Escrituras. Que sejamos o cumprimento daquela visão de sua profetisa anos atrás. Raios de luzes ao redor do mundo, abrindo as Escrituras a milhares, para que Jesus possa voltar logo. Em nome de Jesus, amém.